10 horas e 27 minutos. Ó, tem que falar de calor, tá muito calor, o pessoal tá falando. O que foi? Tem muita gente falando de calor, que tá calor. A Letícia está falando que tem muita gente que está reclamando do calor, mas o que a gente pode fazer? Tô com 18 graus aqui, eu tô de blusa de frio. Mas nós vamos falar de calor. A Dani chegou aqui agora, a Dani vê como é que a gente... Ó, o Cacá tá com social, camisa social, eu tô com uma manga... Assim, a manguinha, uma blusa por baixo, a outra por cima. Aqui, ela marca 19 graus no estúdio. Vou passar um dia aqui com você hoje. Você sabe, antes de a gente começar a conversar com a Dani, esses dias eu tava... Sobre o termômetro na Dante Michelini registrando agora 38 graus. Eu tava esses dias andando com um motorista de aplicativo, né? Eu tava vindo pra cá. Ele confessou pra mim que ele só trabalha à noite, mas que ele tinha decidido trabalhar durante o dia também só para ficar no ar-condicionado do carro. Foi bem mais barato do que eu ficar no ar-condicionado da minha casa. E parece que no final do dia a sensação que a gente tem de que realmente, né, fica pior, assim, né, conforme o tempo vai passando. Ontem eu tava comentando aqui com o Rogério, eu fui na praia para ver a lua. Tava insuportável de ficar na praia, porque não ventava, então vinha aquela marisia que te deixava... suada. Não, lá em casa, sabe o que a gente faz? A gente tem 2 quartos que eles têm ar-condicionado, na sala não tem. A gente tranca a casa inteira e liga os 2 ares pra ele poder ventilar a casa inteira. Mas vamos lá, mas se hidratem, gente. Suco, água de coco, água, porque assim, a sudorese, ela é muito grande, né? E a gente não só perde no suor a água em si, né? A gente perde também magnésio, a gente perde potássio, a gente perde sódio. Então, assim, é importante que a gente faça essa reposição hídrica aí, principalmente nesse período. Mas vamos aqui falar com a Daniela sobre algo. Semana retrasada, se não me engano, há 15 dias atrás, eu comentei aqui com o Dani que tinha visto um texto que, se não questionava, pelo menos diminuía a importância do café da manhã, algo que em outros períodos sempre foi tido como importantíssimo, né, na cadeia de alimentação que a gente faz aí diariamente. Enfim, daquelas coisas que vão e vêm, que são muito naturais no caso da alimentação, né, Dani? Enfim, como é que ficou essa história do café da manhã? O que você recomenda para as pessoas tomarem, comerem durante o café da manhã? Então, bom dia aos ouvintes, bom dia, Cacá, bom dia, Lê. Bom dia. Hoje o que a nutrição, né, o que a gente está prezando? A individualidade metabólica e biológica do paciente, da pessoa. Então, a gente tem que respeitar qual é o limite, né, daquele paciente, né, como ele reage com a alimentação. Então, não existe mais isso, de o café da manhã ser a primeira e principal refeição. Qual a individualidade daquele paciente? Como ele se sente naquela refeição, né? Obedecendo que o nosso corpo, ele dá sintomas para várias partes fisiológicas. Por exemplo, quando a gente quer fazer xixi, quando a gente quer urinar, a gente sente o abdômen um pouquinho travado, né? Na hora de defecar, né, de fazer exercício, a gente sente aquela cólica intestinal. E na hora de se alimentar também, a gente sente um pouquinho, tem gente que fica meio letárgico, meio lento, tem gente que fica mais ansioso, mais irritado, né? Às vezes o estômago, ele ronca, né, que é o que o pessoal mais costuma dizer. Então, assim, respeitar realmente o que nós sentimos, tá? Sim. Existem pessoas que realmente não gostam de fazer o café da manhã. E aí, o que a gente tem que fazer é verificar se esse paciente, ele não, no final do dia, não os leva à compulsão alimentar. Porque algumas pessoas, quando pulam alguma refeição, na próxima comem demais. Então, não comi de manhã, não senti fome de manhã, mas chega no almoço, eu quero comer um boi inteiro, né? Então, é realmente verificar se eu estou pulando essa refeição e na próxima estou sentindo muita fome. Quando a gente fala sobre café da manhã, o que eu peço para as pessoas é que façam realmente uma refeição equilibrada, ou seja, alimentos de boa qualidade, associando uma fonte de proteína, que aí pode ser o queijo, pode ser os ovos, pode ser um leite, com uma fonte de carboidrato de boa qualidade, ou seja, um pãozinho integral, uma batata doce, um aipim, pode ser uma fruta também, que está ali associando. Então, assim, realmente, se for consumir alimentos de boa qualidade. Quando a gente fala sobre o pão de sal, por exemplo, o pão francês, que a gente consome muito, né? O brasileiro tem muito esse hábito de consumir pão. Que eu acho café clássico. Que quando a gente pensa numa farinha de trigo refinada, é uma farinha que ela não tem muita qualidade nutricional, ou seja, ela não tem potássio, ela não tem magnésio, diferente de um pão integral, sim, que é super rico em nutrientes, em fibras. Então, assim, o ideal é que seja um café da manhã, se for consumir, o mais completo possível.
com a proteína, com as fontes de carboidrato e com a fonte de gorduras boas. Quando você fala de pão integral, vem, obviamente, à mente os pães integrais. E 10% é integral e falar que é um pão integral. Coloca uns grãozinhos ali, que é para dar uma aparência de E o algo que natural. acontece? Quando você consome um alimento pobre em fibras, é uma energia, é um carboidrato, porque a principal fonte de energia do corpo é o carboidrato. Então, é uma energia que é liberada muito rapidamente na corrente sanguínea. Então, você vai ter fome muito rápido. Quando você associa a fibra, quando você pensa em quilocalorias, do pão normal para o pão de sal, do arroz integral para o arroz normal, né? Você vê que a diferença de quilocalorias deles não é tão grande. Mas a velocidade com que ele é liberado na corrente sanguínea, essa energia, é muito rápida, porque não tem a fibra. Então, a probabilidade de você ter fome logo é muito maior. Então, quando você for... Nutri, eu não tenho vontade de comer nada de manhã, né? Se você é uma pessoa que há muitos anos já não come de manhã, eu aconselho você voltar a consumir alguma coisa. Por quê? O corpo, ele se estabiliza com qualquer tipo de dieta, tá? Tanto a dieta convencional, quanto a dieta low carb, quanto uma dieta cetogênica. Então, você tem que sempre dando novos gatilhos. Então, o que eu geralmente recomendo para uma pessoa assim, que não gosta de realmente comer de manhã? Fazer uma vitamina. Porque aí você associa uma fonte de proteína, né? Que seria uma bebida vegetal ou um leite mesmo. Você associa uma fruta, que aí você procura uma fruta que você gosta mais, que é cheia de nutrientes. E você associa uma fonte de fibras, que aí pode ser a chia, pode ser a linhaça. E aí você tem 3 fontes boas de nutrientes aí, numa alimentação que é rápida. Porque muita gente fala, porque eu já acordo com pressa para poder trabalhar, acabo não conseguindo comer, chega depois na hora do almoço, tô morrendo de fome. Dani, tem pergunta aqui dos nossos ouvintes. Eliedna, desculpa, viu, Eliedna? Lá de Itaparica. Ela fala, olha, quando estou trabalhando eu tenho que levantar muito cedo, mas só tomo café lá para umas 7 horas da manhã. Tomo café com 2 fatias de pão integral. Café com 2 fatias de pão integral. Aí ela faz uma ressalta. Se eu não comer 2 fatias do pão, lá pelas 8 horas chega a me dar tremedeira. É terrível. Tem fome, né? Começa a perder. A própria hipoglicemia, né? Que é você reduzir a quantidade de açúcar, que é a fonte de energia pro corpo. Mas é normal. O que o ideal é ela fazer? Associar uma fonte de proteína, que é o que vai deixar ela... Não só o pão, né? Não só o pão. Porque o pão, apesar dele ser integral, né? Você associando com uma fonte de proteína, a saciedade é maior. Porque a proteína, a digestão dela é mais lenta, né? E além de ser um alimento mais completo, né? E aí você pode associar também a fazer um sanduíche, aí colocar uma folhinha de alface, uma rodelinha de tomate, ralar uma cenoura. E aí você tem um alimento muito rico. Por exemplo, tem paciente meu que às vezes não tem tempo de almoçar, fala, Nutri, eu não consigo almoçar, geralmente é uma refeição que eu pulo. Eu recomendo um sanduíche natural. Qual refeição que você recomendaria que a pessoa pudesse pular? Porque tem gente que fala, não consegue dormir sem a janta, por exemplo. Que não consegue, fica sem o café da manhã, come qualquer coisa no almoço, mas sem jantar não consegue ficar. Então, para as pessoas que depois do jantar elas vão dormir, tem gente que fala assim, Nutri, olha, eu não janto, porque eu acho não jantar legal. Depende da pessoa. Tem gente que às vezes, o fato de não jantar, comer um arrozinho integral, um feijão, uma saladinha, uma carne, pode gerar uma compulsão alimentar no outro dia. Então, assim, o jantar, ele é importante. O que eu peço é que não consumam carne vermelha, porque a digestão é difícil, tenta comer um franguinho grelhado ou um peixe, não consumir fritura e acompanhado mais com uma salada. Porque, teoricamente, no jantar, você não precisa ter a mesma energia que você teve no almoço, porque, teoricamente, você vai dormir. Quando uma pessoa, por exemplo, tem pacientes que às vezes trabalham à noite. Aí, de uma pessoa que eu preciso reforçar um pouquinho mais no jantar, e na hora do almoço, que é um horário que geralmente ele acabou de acordar, né, porque chega pela manhã, é um almoço que é uma refeição que pode ser um pouco mais leve. Então, isso é o que eu chamo de individualidade metabólica, são necessidades diferentes. Tem pacientes meus que falam meio assim, Nutri, se meu café da manhã não for muito completo, com meu mamão, que geralmente a maioria das pessoas comem mamão de manhã, né? Com a minha granola, com o meu iogurte, com o meu pão integral, eu não consigo continuar ao longo do dia. E tem paciente meu que fala assim, eu não consigo comer de manhã, é impossível comer de manhã. Aí é uma hora que dá pra gente entrar com um suquinho verde também, que as pessoas podem já deixar preparado, sem o poder detoxificante, né? Eu ia te perguntar uma coisa, um ponto que eu não sei nem se a resposta foi muito complexa, Daniela, a gente pode deixar para o próximo programa, daí a gente segue com os nossos ouvintes. Mas chegou no momento aí que você estava falando, que você disse o seguinte, olha, o corpo se acostuma com as dietas. Isso significa
que a partir de um determinado momento, uma determinada dieta, ela já não faz mais efeito com o corpo. O que isso significa? Por que algumas dietas, depois de algum tempo, elas já não obtêm o efeito inicial que tinham? A pessoa, ela começa, por exemplo, a fazer uma dieta cetogênica, como você citou, e daí, depois de um período, aquela dieta já não tem o mesmo efeito que tinha logo no início. Então, é muito complexo isso? Não. É tranquilo. É porque o que acontece? A gente entra num efeito chamado platô. Né? Na nutrição a gente chama de efeito platô, que é um efeito que o corpo ele estabiliza naquela ingestão daquela alimentação. Ou seja, ele está acostumado a metabolizar aqueles nutrientes, entendeu? E, por exemplo, uma dieta cetogênica é uma dieta que a gente usa por um curto período de tempo, tá? Porque ele tem um objetivo, vamos supor, eu tenho, por exemplo, um paciente que ele é cantor e ele vai gravar um clipe agora no mês de março. Então, o ideal é que a gente faça uma dieta um pouquinho restritiva agora, para ele conseguir atingir o objetivo dele, mas depois o corpo vai precisar do carboidrato, porque o carboidrato ele é fonte de energia. O músculo também precisa do carboidrato, assim como ele precisa da proteína. Então, é necessário a gente mudar as estratégias que a gente utiliza para o corpo ele pensar assim, olha só, vou ter que metabolizar agora. Existe algo na nutrição, né, na medicina também, que a gente chama de estresse oxidativo. É quando o corpo ele libera radicais livres, falando assim, uma linguagem bem própria da parte de biomédicas mesmo, mas é como se ele liberasse compostos tóxicos que fizessem o envelhecimento das células, que causasse doenças. Então, quando a gente entra numa dieta muito restritiva por muito tempo, ou que o corpo ele tenha uma perda de peso muito progressiva, ele libera esses compostos que acabam sendo ruins. Por isso que a gente tem que acabar mudando as estratégias do que a gente está utilizando com a alimentação. Porque o corpo ele se acostuma a estar com a ingestão, não que eu faço uma dieta convencional. Uma dieta convencional, que é com pãozinho integral, né? Com saladinha, com a carne. Isso daí é uma dieta saudável. Não que você não precise, por exemplo, associar somente a farinhas integrais, né? Nutre eu como as fontes de carboidrato, de raiz, de batata doce, de aipim, de inhame. Não tem problema você passar isso pro resto da vida. Por quê? Porque é uma alimentação super saudável. Entendeu? Agora, se você tem o objetivo, eu quero ganhar mais massa muscular, eu quero perder mais peso, é necessário a gente mudar a estratégia para o corpo ele não ficar nesse efeito platô que a gente chama. Aqui, Letícia. Tem a mensagem aqui, eu sinceramente, eu nunca ouvi falar nesse produto, composição, não sei o que é que o William tá te perguntando, Dani. Deixa eu ver. Letícia, por um acaso, tem como fazer a seguinte pergunta para a doutora Dani, se pessoas hipertensas podem consumir maca peruana, se tem algum problema? A gente já agradece. Band News, 20 minutos, tudo pode mudar. Maca peruana. Primeiro, antes de responder se hipertenso pode consumir, o que é isso, Dani? Então, a maca peruana é um composto que a gente chama de fitoterápico, né? Derivado de plantas, que na nutrição a gente utiliza muito para aumentar a força no treino, aumentar a massa muscular. É um fitoterápico natural que vai ajudar. Teoricamente, não tem problema em um paciente hipertenso. O que tem que avaliar é uma hipertensão que está controlada, né? É um paciente que... como que está o restante da alimentação dele? Porque tem gente que acha que tomando maca peruana vai dar resultado, fazendo jejum intermitente vai dar resultado, e esquece de olhar as refeições na alimentação ao longo do dia, o exercício físico. A Vânia falou uma coisa que eu estava ouvindo aqui antes de entrar no estúdio, muito interessante, que é sobre essa questão do relaxamento, do yoga, né? Como que a gente absorve as coisas externas, né? Porque muita relação da alimentação, da compulsão, ela é relacionada com o estresse mesmo, né? Como que a gente absorve os problemas da vida. E aí a gente acaba transportando isso para alimentação. Eu tô feliz, eu como, eu tô triste, eu como. Então, assim, com relação à maca peruana, teoricamente não teria problema para hipertenso. Desde que o ideal é que ele faça um acompanhamento com um profissional para ver qual o nível dessa hipertensão, se ela está estabilizada, desde quando ele tem essa hipertensão, qual o objetivo dele. Mas, teoricamente, a maca peruana não tem problema. Mais uma pergunta do Felipe. Eu gostaria de saber, se ela puder falar um pouquinho mais do cloreto de magnésio, se ele é isso tudo mesmo que todo mundo fala ou não tem nada disso? Como é que é isso? Então, o cloreto... A Letícia faz cada cara quando ela se depara com algumas coisas como é que você come isso? O que é o cloreto de magnésio?
Então, o cloreto de magnésio é uma forma do magnésio que ele é mais absortiva. Na verdade, é o magnésio em si. E aí, as funções do magnésio seriam o quê? Contração muscular, relaxamento. Então, você encontra ele pronto nas farmácias, né? Ele já vende ele em gramas. Se eu não me engano, o potinho são 33 gramas. E aí, você dilui. A questão do magnésio é porque, até pra gente falar aqui no ar, ela é muito expansiva, né? Então, assim, ele em quantidades altas, ele pode causar até uma diarreia. Porque ele faz muito contração muscular. Mas para quê? Qual é o objetivo de consumir isso? Então, o cloreto de magnésio ele é bom para reduzir pressão arterial, ele é bom para melhorar o intestino, ele é bom para melhorar o humor, né? O magnésio, ele age em várias funções do nosso corpo, entendeu? O que tem que ver é a questão da quantidade, porque ele em excesso, se você aumenta muito essa contração aí no intestino, enfim, você pode aumentar a diarreia, né? Então, ficar bem atento ao consumo do cloreto de magnésio nas quantidades adequadas. Então, assim, geralmente, eu acho que eu não vou nem falar aqui a quantidade, porque acaba sendo muito pessoal para cada indivíduo, ele vai reagir de uma maneira com o cloreto de magnésio. Mas, se tiver um acompanhamento, né, o nutricionista, o médico em si, ele prescrever, ele é um super alimento para a gente estar utilizando, um super suplemento, se for a forma que a pessoa esteja utilizando. Mas o magnésio a gente encontra nas leguminosas, feijão, lentilha, grão de bico, nas nozes, nas castanhas, né? Ele é bem vasto na nossa alimentação, principalmente nos grãos. Ok, Letícia. Tá joia, Dani. Olha, mais uma vez, obrigada, viu, pela contribuição, pela participação. E é bom você